Paz seja Deus. Hoje é o momento de celebrarmos a ceia do Senhor. Glórias a Deus que tem nos dado essa oportunidade de celebrar, né, irmãos, de poder estar num momento tão maravilhoso, lembrarmos, né, do seu sacrifício naquela cruz do Calvário. No começo nós dizemos a questão do professor de hoje, né, que é o dia do professor, né, que é comemorado, mas sabemos que todo dia é dia do professor, né, irmão? Todos os dias são. Mas o maior objetivo de um professor qual é, irmãos? É que os seus alunos aprendam, né? Quer que os seus alunos aprendam aquilo que foi ensinado, né, pelos professores. Esse é o maior objetivo dos professores, através dos métodos de ensino, né? Estratégias, desde as suas maneiras, aquilo que ele aprendeu também como professor. Então esse é o maior objetivo do professor, ensinar, passar. E ele fica tão feliz quando vê o aluno ali, vê que ele está evoluindo, né, irmã? Vê que ele está crescendo, vê que ele está realmente em condições, então, de etapas maiores. O maior objetivo, a maior alegria do professor é essa, irmãos. Eles, muitas das vezes, faz exemplos práticos para exemplificar, não é? Para então fazer com que o aluno possa então aprender de uma maneira que ele veja fazendo o seu professor, né? E muitas das vezes as professoras fazem os seus exemplos, né? Fazem um exemplo prático e aplica depois uma prova. E é assim, irmãos, que acontece. E enquanto o aluno não der sinais de que está aprendendo, de que está evoluindo, o professor não vai sossegar. Não vai parar de ali colocar na cabeça dele, tentar de todas as maneiras, como disse, estratégias, né? Muitas coisas que eles podem usar maneiras, enquanto ele não vê o aluno ali pronto para pular etapas maiores. E o professor, de fato, não sossega, ele sempre vai querer ver o aluno evoluir, né, irmão? Crescer. Ele sempre vai querer ver o aluno crescendo, se formando daqui a pouco. E isso é o maior prazer do professor, irmãos. Essa é a maior alegria dele ver o aluno alcançar etapas e ali ver que ele está sendo formado, né? Alguns de vocês talvez já tenham visto alunos, aquelas que são, né, do ramo da escola, já formados. Qual a alegria que vocês tiveram, né? Muito grande, né, irmã Adriana? Né? Você vê um aluno formado, né? Ali, que tudo aquilo, o seu esforço como professor deu certo, e ali você vê que aquilo, o seu esforço não foi em vão. Mas, irmãos, nós temos um exemplo muito maior, que foi quem? Jesus Cristo. Jesus foi quem? O mestre dos mestres, o professor dos professores, não foi? Jesus de Nazaré, Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Jesus foi este, o mestre dos mestres. Ele foi não, ele é ainda, porque ele está à destra de Deus, né? Ele é. Então, meus irmãos, ele também não se cansava de ensinar. Jesus não se cansava, irmãos, de ensinar ao povo, aqueles desde os que eram mais próximos, como seus discípulos, como também o povo que se aproximava muito dele, né? E de certas maneiras, em certos momentos, ele teve que ficar em um barco, porque a grande multidão que estava à sua volta. Então, olha, prepara sempre um barco para que eu possa estar à margem. Então, dali eu ensine para o povo também, porque para isso eu vim. Então, Jesus, irmãos, tinha esse prazer de ensinar. Jesus nunca se cansava de ensinar, e até mesmo nos últimos momentos da sua vida na terra, desde o começo do seu ministério até o final, no meio, Jesus não se cansava. Ele sempre estava disposto a ensinar. Ele sempre estava disposto a falar a verdade, a palavra. Ele sempre estava ali pronto para ensinar os seus discípulos, os seus alunos. E nesse texto exemplifica isso porque os últimos momentos do Senhor Jesus está estampado nesse capítulo 13. Jesus sabia que chegava a hora. Ele, como Senhor do tempo também, ele sabia. E chegado o momento, então o que aconteceu no versículo 1? Ele amou a todos. Ele sabia que o momento estava chegando. Olha o que diz o versículo 1. Você mesmo leu aqui hoje, hora antes da festa. Sabendo Jesus, o Senhor do tempo, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora, irmãos, de passar deste mundo para o Pai. Então ele sabia, o momento estava se aproximando de estar entregando a sua vida. Ele sabia que precisava passar por um calvário, ele sabia que precisava passar por um martírio antes de ir para o Pai. Estava chegando o momento, Jesus já sabia disso. Então, o que ele faz? Ele vai fazer algo extraordinário, irmãos, vai fazer algo bom, importantíssimo e aprendizado para mim e
para você. Como disse, irmãos, até nos últimos momentos da vida dele na terra, ele estava disposto a ensinar. Ciente de que voltaria para o Pai, como aponta aqui o nosso primeiro versículo do capítulo 13, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora deste mundo de passar para o Pai. Jesus tinha total controle desse tempo, irmãos. Sabia, o tempo estava se findando. Ainda assim, eu preciso passar ensinamento para os meus discípulos. Eu preciso fazê-los entender certas coisas que ainda parecem que não estavam muito claras. E ainda parece que ainda os discípulos não haviam entendido, irmãos, certos ensinamentos a qual Jesus ensinou tanto tempo para eles, irmãos, mas Jesus ainda continuava a ensinar. Ele poderia bem dizer: o que eu tinha que fazer eu já fiz. O que eu tinha que ensinar, eu já ensinei para eles, agora é com eles. Então vamos ver se ele aprendeu. Não, Jesus não faz isso. Jesus, até o último instante, o último momento, o último segundo, ele está ali disposto a ensinar para os seus discípulos. Ele está ali disposto a dizer para eles o que eles não haviam entendido. Então perceba, meus irmãos, ele não faz isso. Ele está pronto e preparado para ensinar, justamente. E uma das muitas provas que temos é o capítulo a qual nos lemos. Irmãos, você já deve ter lido esse capítulo inteiro. Né? Nós sabemos que o nosso plano de leitura contempla 2 vezes lermos o Novo Testamento. Pelo menos esse ano você já leu uma vez. Então perceba, irmãos, o capítulo 13, o que ensina para nós? Quais são as lições que existem nesse capítulo, irmãos? Umas lições tão preciosas e tão maravilhosas, irmãos, que nós temos que levar para a nossa vida inteira, irmãos. Jesus ensina sobre amor e também sobre humildade, simplicidade, igualdade. Jesus está falando nesse capítulo inteiro sobre isso, irmãos. O amor está intrínseco aqui, irmãos, principalmente no final do versículo 1. Porque no final do versículo 1, o que acontece? Jesus está dizendo, ele estaria para ir ao Pai, ele havendo amado os seus que estavam no mundo. Amou-os até onde, irmãos? Até o fim. Jesus não só ensinou sobre amor, Jesus demonstrou amor para com seus discípulos. Que coisa linda, irmãos. Olha só, então, Jesus, o mestre dos mestres, o professor dos professores, ele não só ensinava, mas ele demonstrava como fazia, como realizava. Então é isso, irmãos. Olha que coisa maravilhosa, um exemplo claro. Eu vou buscar alguns exemplos de outros evangelhos, como em Mateus, por exemplo. O Mateus, que escreve dentro da sua ótica, ali no capítulo 26, no versículo 56. Jesus estava ali no monte, já no olival, e os guardas foram ali para prender Jesus. E aí, diante dessa prisão, ao temor dos seus discípulos, há muito alvoroço, há muitas situações, os guardas estavam nervosos e estavam prontos para prender Jesus. E aí no versículo 56 do capítulo 26 de Mateus, ali está escrito, irmãos, tudo isso aconteceu para que se cumpra as escrituras dos profetas. Então, aí olha agora que coisa terrível, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Os discípulos do Senhor, que haviam já estado com ele 3 anos na caminhada, estado com eles, passaram por muitas situações, viram muitos milagres, viram muitos sinais. Os discípulos agora, no momento caótico, no momento tenso, ali, então o que eles fazem? Abandonam o Senhor Jesus. No momento mais que o Senhor precisava, há um abandono daquele a qual ele tanto ensinou, da qual ele tanto se doou. Os discípulos o abandonaram, irmãos. Os discípulos, aqueles que estavam ao lado dele, o abandonaram, fugiram, foram embora. E qual é o exemplo de amor do Senhor aqui? Mais para frente, no capítulo 28. No capítulo 28, irmãos, no versículo 10. Ainda que os discípulos o abandonaram, ainda que os discípulos, irmãos, fugiram, ainda que os discípulos, irmãos, fizeram o que fizeram, olha só o que o Senhor Jesus retribui. Jesus não retribui da mesma moeda. Ele não. Jesus faz o quê? No versículo 10 do capítulo 28, e diz, então, disse-lhe Jesus, não temas. E de dizer, olha o trato de Jesus para com seus discípulos, irmãos, e de dizer aos meus irmãos que vão para a Galileia e ali me verão. Olha só, irmão, olha só a prova de amor do Senhor.
Aqueles mesmos que ele treinou, abandonou ele, mas depois que ele vem e ressurge, ele está disposto a encontrar esses mesmos que o abandonaram, esses mesmos que fugiram, ele está disposto a encontrar eles ali na Galileia. Olha só, irmãos, qual prova de amor que o Senhor Jesus faz aqui para com os seus discípulos. A prova maior de amor, além dessa, é do sacrifício, que ele morre por mim, por você, por todos. Essa é a maior prova de amor que alguém pode ter, irmãos. E Jesus, irmão, se compadeceu por mim e por você, amando-nos, ainda que éramos pecadores. Perceba, irmãos, esse é o amor que o Senhor tem para comigo e para com você. O Senhor nos amou. E como disse, Ele não só ensina, mas Ele faz. Ele demonstra como amar. Ele faz isso. Ainda que este amor de alguém morrer por outro seja algo que é muito difícil para a gente fazer. Ele mesmo fez, ainda sendo santo, ainda sendo um rei dos reis, ele fez isso. Mas muitas coisas ele nos ensina através do amor. Ele quer que nós o amamos, ele quer que nós, irmãos, exteriorizamos o amor para com ele e para com quem? Para com o nosso próximo. Porque os dois pilares do Novo Testamento é amar a Deus e amar o meu próximo, né? Então, irmãos, está aí diante desses dois mandamentos, é isso que o Senhor nos ensina. Perceba, meus queridos irmãos, Jesus não ensinava, ele demonstrava. Mas também nos versículos 4 e 5, há algo que o Senhor também ensina. O que é, irmãos? É a humildade. Jesus, nos versículos seguintes, ele está ensinando sobre humildade. Ele vai demonstrar, ele não só vai falar, mas ele vai fazer, para que os discípulos não tenham desculpa a dizer, eu não entendi, mestre, eu não entendi o que o Senhor fez, não. Então, um dos melhores métodos para que você alcance o ensino, para que você alcance o sucesso, para que o seu aluno aprenda, é você fazer e depois ele vai e faz, não é? Então, é o exemplo qual o Senhor Jesus dá aqui, irmãos, qual é no versículo 4? Olha o que ele faz, algo extraordinário. E levantando-se da ceia, ele faz o que, irmãos? Tira uma veste. Tomando uma toalha, ele cingiu. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés e a enxugar com a toalha que estava cingida. Perceba, irmãos, ele amarra uma toalha ao redor para tê-la à mão, para então secar os pés dos seus discípulos. E aí você precisa entender que toda essa ação é de servo. Esta ação de Jesus é de escravo. O anfitrião não fazia isso. Anfitrião, dono de festa, não fazia isso. E Jesus era quem, irmãos? Um anfitrião. Jesus era o rei dos reis, o mestre, ele é o rei dos reis, o mestre dos mestres. Imagina que Jesus, como um anfitrião, vai fazer um serviço de escravo. Vai fazer algo que um escravo faz. Jesus, o Filho de Deus, olha só que ensinamento, irmãos. Então perceba que aquilo que Jesus estava se preparando para fazer, irmãos, olha só que coisa importante. Não há como dizer que não tem como entender isso, porque isso ele fez mostrando como se fazia. Como disse, esse é o melhor método para que você tenha um ensino, para que o aluno aprenda, é fazendo e depois ele faz. Não é assim, irmãos? Não é assim, irmão? Então perceba, queridos, é dessa maneira, é mais rápida, para que se aprenda. É vendo o professor fazer que se aprenda. Então, querido, veja o exemplo prático. O versículo 5 diz que Jesus deitou a água na bacia. Começou então a fazer o que, irmãos? A lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com uma toalha. Era a função de escravo. Certamente, como disse, o anfitrião jamais iria fazer isso. Jesus ocupava, irmãos, uma posição de anfitrião. Ele, com toda certeza, era mais que um anfitrião. Ele é o rei dos reis, o Filho de Deus. E o Senhor, o que ele faz, irmãos? Tomou o lugar de um escravo. Tomou o lugar de um servo para fazer aquilo que o escravo fazia. E o que ele queria ensinar com isso? O que ele queria que os discípulos aprendessem? Ora, nos evangelhos nós vemos uma passagem a qual os discípulos estavam discutindo entre eles para saber quem era o maior. Para saber quem era o maior entre eles. É uma discussão, irmãos, entre eles. Então, Jesus ensina algo para eles muito importante aqui. Algo que eles não podem esquecer, porque depende disso toda a trajetória
como discípulo, como apóstolo. E aqui depende daquilo que eles vão aprender nesse capítulo, irmãos. E perceba, irmãos, o Senhor Jesus toma o lugar de escravo. E se você tiver noção do que é isso, do que Jesus fez, ou algo que realmente salta aos nossos olhos, porque, irmãos, mesmo ele sendo maior do que todos os homens, ele se fez servo, ele se fez escravo, ele se fez diminuído mesmo sendo grande. O próprio João Batista, quando ele vem para batizar, e ele já se espanta e diz, olha não, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Olha só, João sabia, porque João era cheio do Espírito Santo, sabia quem era Jesus, era o Filho de Deus, o Messias, era o enviado do Senhor. E perceba que antes disso ele diz, olha, vai vir um aí muito maior do que eu, e que eu não sou digno nem de desatar as correias das suas sandálias. Então perceba, irmãos, olha o tamanho da grandeza de Jesus. Estava lá, veio para a terra, se fez, se humilhou e nos mostrou como fazer. E aí, irmãos, a pergunta é, o porquê que não temos seguido o que Jesus fez? O porquê nós estamos numa situação como essa nos dias de hoje? A nossa geração de igrejas, de cristãos. E o porquê que tanto orgulho em nossos corações? Por que tanta altivez? Por que tanto, irmãos, tantas coisas que você vê um maltratando o outro, querendo ser maior do que o outro? Por que isso? Sendo que o Senhor Jesus deu exemplos de como fazia, de como ser humilde, de como ser servo, irmãos. Essa é a pergunta hoje. Irmãos, é importante nós entendermos que essa era a missão de Jesus. Na verdade, isso só era um passinho que ele deu, do que ele faria mais para frente, não é? Isso só é uma gota daquilo que ele fez em sequência. Perceba, irmãos, isso é muito sério. Jesus, ele designa, ele sabia da sua missão, que iria fazer isso, queria se entregar. Justamente era o desígnio da sua missão. Ele veio, encarnou-se em um homem. Ele encarnou-se, irmãos. Segundo vemos o que ali? A passagem que enfatiza isso. Filipenses, olha só, que se nós vamos para Filipenses, nós vamos ver algo muito importante que tem tudo a ver essa ligação com João 13. O que Jesus faz em João 13 era só um pequeno passo do que ele fez em Filipenses capítulo 2. O versículo 6 a 11, algo muito importante, irmãos. A gente pode explanar e vai explanar em nome do Senhor Jesus. Olha só o que diz ali Filipenses 2, a partir do versículo 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Quem fez isso mesmo, irmãos? Quis ser igual a Deus? Satanás, né? O inimigo das nossas almas. Mas, continuando o versículo, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de quê, irmãos? De servo. Tomando a forma de servos, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou, irmãos, soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, todos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse, irmãos, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glórias a Deus. Olha só, irmãos, Jesus se humilhou a si mesmo. Mesmo ele, irmão, sabendo de quem era, ele veio, se humilhou, fez como homem, caminhou por essa terra. E ele deixou a glória do Pai, veio para cá, se fez como homem. E ali, irmãos, se humilhou a si mesmo. Imagina o que é isso. Você sabendo que é infinitamente superior aos homens, você sabendo que é infinitamente superior a todos, você se rebaixa a tal ponto de se humilhar e de receber humilhação. Mas perceba, irmãos, com a medida que ele foi humilhado, ele também foi exaltado. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Porque, irmãos, olha o que aconteceu. O próprio texto diz isso, 9. Por isso também Deus o que fez? Exaltou soberanamente. E lhe deu um nome sobre
todo nome, queridos, porque o nome do Senhor Jesus se dobre, todo joelho vai se dobrar, queridos. Todo joelho vai se dobrar. Esteja morto, se esteja vivo, esteja debaixo da terra ou no céu, seres viventes, todos vão ter que dobrar os seus joelhos perante Jesus. Glória a Deus. Então, da medida que ele foi humilhado, ele foi exaltado também. O Senhor Deus o exaltou. O Senhor Deus o exaltou, irmãos. Olha que coisa linda. Então, o lava-pés, querido, era só um começo. Você acabou de ler a passagem do lava-pés. Isso foi o começo daquilo que ele faria daqui a um pouco. Então, toda essa humilhação, o Senhor ali, o nosso Pai o retribuiu, o exaltando ali acima de todos, e todos o verão, e todos terão que dobrar o seu joelho e reconhecer que ele é Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos? Glória a Deus. E aqui está o segredo, irmãos, que ele nos revela, para nos mantermos, alcançarmos o coração primeiro de Deus. É simples e objetivo. O que é? Senão o que o Senhor Jesus fez com seus discípulos. A humildade. Mantemos a nossa simplicidade, a nossa humildade, sermos cada vez mais menores e inferiores ao próximo. Reconhecermos, ainda que você seja o grande profissional excelente, você sempre tem que se apresentar como menor do que o outro, teu próximo. Faça isso, irmãos, e aí está o segredo para alcançarmos o coração de Deus, porque o Senhor se compadece de um coração humilde, de um coração que entendeu aquilo que a sua palavra, que o seu próprio Filho fez através da Escritura. Então, irmãos, vamos aprender com a palavra, vamos colocar em prática sempre a humildade em nossos corações, em nossa vida, para que então nós alegramos o coração do Pai, alegramos o coração do nosso Deus, irmãos. Olha que coisa linda. Perceba ainda em Filipenses, você está ainda aberto? Amém. Capítulo 2, o versículo 3, o que exemplifica mais uma vez isso. A palavra é clara, ela é objetiva, ela é maravilhosa, ela é poderosa, irmãos, para fazer em nós algo mudar. Filipenses 2 e 3, olha só, ele explica, ele ensina você, a palavra do Senhor é maravilhosa. E diz, nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Olha só, irmão, a palavra é clara, a palavra objetiva é o que o Senhor está ensinando no lava-pés. É o que o Senhor sempre ensinou enquanto esteve na terra, é o que ele passou através da escrita, das palavras, para que todos os seus discípulos, para que todos nós, como servos e discípulos dele, venham praticar aquilo que ele fez, irmãos. Então, aqui no versículo 2, nós precisamos sempre, irmãos, nos comportar com humildade. Sempre, irmãos, com humildade, cada um temos que considerar como melhores do que a gente. Temos que sempre, irmãos, considerar o próximo melhor do que nós. Porque aí sim o Senhor vai ver você, olha só, mesmo ele sendo melhor do que o outro, ele se considera melhor do que ele. Então, irmãos, aí está o segredo para que a gente alcance o coração de Deus, para que a gente alcance alegrar o coração dele, para que a gente possa, irmãos, então, ali ter, irmãos, em nós, alegria, sabe? Isso é importante para mim e para você. Mas Jesus continua a lavar os pés. Perceba os versículos seguintes. Vamos rapidamente. E ele, irmãos, continua a lavar o pé sem objeções, sem obstáculo. Ninguém questionou ainda. Mas daqui a pouco, alguém vai questionar Jesus. E então, quando chega em determinado discípulo, chamado quem? Pedro. Quando Jesus chega diante de Pedro, irmãos, o que acontece? Pedro barra. Pedro vai questionar Jesus. Senhor, tu vai lavar os meus pés? Jesus já sabendo, Deus ele está lá na frente, irmãos. Ele já sabia. Então ele falou, o que eu faço agora, você não sabe, mas você vai entender depois. Louvado seja Deus. O que eu faço agora, você não entende, Pedro. Você vai entender depois. Então, irmãos, Pedro se levanta e não permite que Jesus venha lavar os seus pés em um primeiro momento. Barra Jesus. E aí a sequência, o que diz? Aí Jesus, os versículos seguintes. Mas perceba, eu quero que você perceba que antes, Jesus já havia lavado pés de alguns discípulos. Porque no versículo 5 fala que ele deita água na bacia e já começa a lavar os pés. Então, de alguns discípulos, Jesus já estava lavando os pés. Então, quando chega a vez de Pedro, Pedro fala, não, Senhor,
O Senhor não vai lavar os meus pés. O Senhor não vai me lavar os meus pés. E aí Jesus diz, olha, se eu não lavar, não tem parte comigo. E aí, irmãos, o que acontece? Pedro fala para ele, Jesus, não somente os meus pés, né, irmãos? O ensinamento não é só para alguns, é para todos. Jesus está ali ensinando a todos. É interessante que nenhum deles questiona, mas Pedro questiona. Nenhum deles questiona, os antes de Pedro não questiona. Pedro vai questionar. É interessante que nenhum deles faz isso, mas Pedro questiona. Mas, irmãos, o ensinamento aqui é para todos. É para todos os discípulos do Senhor, é para nós também. Perceba que a situação em que se encontramos, irmãos, as pessoas não dão a mínima para a palavra de Deus, para esse ensinamento. As pessoas não estão interessadas em aprender o que Jesus ensina na palavra. E hoje nós vemos, irmãos, essa catástrofe que está hoje aí. Essa situação tão caótica a qual nós encontramos. Porque a igreja da nossa geração, irmãos, se entregou de vez ao orgulho, à altivez, à ganância. Se entregou de vez, irmãos, à arrogância, que são oriundos de um orgulho, de uma altivez. Se entregou. Parece que não há mais nenhum estímulo de obedecer aquilo que o Senhor ensinou através da sua palavra. Não há mais nenhum compromisso com aquilo que o Senhor fez. E não podem dizer que não entenderam, porque, como disse, o próprio Senhor Jesus fez para que nós o fizéssemos também. Então, eu quero que você entenda, irmãos, essa situação caótica que nós estamos vivendo. Se talvez eu não seja muito pessimista, mas você sabe como estamos. Sabe como estamos em nosso tempo, em nossa geração. Talvez, salvo as honrosas exceções, talvez ainda existam aqueles que preservam a simplicidade e a humildade. E aquilo que Jesus tanto ensinou foi esquecido. Esses dias eu estava vendo um sujeito falando no púlpito e que realmente fiquei bastante triste ao mesmo tempo. Porque o sujeito estava falando com tanta arrogância, o sujeito estava falando com tanta raiva, gritando com as pessoas, falando coisas absurdas, falando coisas, irmãos, tão tenebrosas. Mas o pior disso não é ele falar. O pior é as pessoas aprovarem o que ele fala. O pior de tudo é ver as pessoas, irmãos, falarem, não, ele pode fazer isso. Ele pode, porque ele tem conhecimento. Ele pode fazer isso porque ele é alguém que ensinou muitas pessoas. O pior de tudo é ver, irmãos, essas pessoas ali, passando a mão na cabeça, dizendo que ele tem muito conhecimento. Mas o principal, ele deve ter esquecido. O principal ele esqueceu, que é a humildade e a simplicidade que devemos ter perante a palavra e perante os irmãos. Perceba, irmãos, essa situação que nós estamos vivendo. Triste é a realidade. O Senhor deu um exemplo claro, mas ninguém o obedece. E por, irmãos, não ter desculpas, esse nosso comportamento precisa acontecer de simples humildade, de poder levarmos sempre a palavra do Senhor da verdade em nossos lábios e sermos humildes. O Senhor deu exemplo. Porque tantas coisas têm acontecido na igreja. A soberba, o orgulho, a altivez. É no mínimo estranho. Por quê, irmãos? Quem ensina sobre orgulho? Quem ensina sobre altivez? Quem é aquele que fala sobre ser maior do que os outros, né? Quem é aquele que ensina isso mesmo? O inimigo das nossas almas. Satanás. É ele quem ensina essas coisas. Pois ele mesmo deu exemplo, claro, né? Ele cogitou no seu coração, eu serei maior ou não, vou ser igual a Deus. Vou ser igual a Deus. Foi ele, irmãos, ali em Isaías 14, 12 e 13, que o profeta, o livro do profeta, vai realmente descrever muitas coisas interessantes. E essa passagem, ela salta muito a nós, porque o próprio ali, ele fala realmente como se fosse aquele a qual foi destituído os céus. Percebam, Isaías 14, 12 e 13, diz assim, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fosse lançado por terra, tu que prostravas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono no monte da congregação,
e me assentarei nas extremidades do norte. 14. Olha só. Subirei acima das altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Percebe, irmãos? Satanás quis se igualar a Deus, ser igual a Deus. Ele disse, não vou, eu serei. Olha só a arrogância, o orgulho, a altivez em seu coração. Já tinha entrado ali, irmãos. Mas perceba o que Deus faz com todos esses que querem ser desse jeito. Versículo 15, na sequência. Contudo, serás levados aonde, irmãos? Ao Seol. Seol é morada de mortos. Seol é o inferno aí no grego que você possa encontrar. Então, irmãos, será levado ao Seol, o mais profundo do abismo. Olha só. Então, o que acontece com todos aqueles que se exaltam? 2 Tessalonicenses 2 e 4 vai explicar ainda mais claro qual é a função do nosso adversário, o que ele faz. 2 Tessalonicenses 2 e 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. Isso ele faz. Ou se adora de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Olha só, irmãos, que coisa terrível. Então, ele, irmãos, é quem quer ser Deus, igual a Deus. Ele sempre cogitou isso no seu coração. E a partir do momento que ele quer isso, sabemos que a sua sentença não dormita, porque ninguém pode ser maior do que Deus. Então, meus irmãos, entenda isso nessa manhã. Não ceda. É isso que ele tem ensinado para o mundo e é isso que ele tem ensinado para muitas igrejas. Infelizmente, ser orgulhoso, querer ser maior do que os outros, ser ali arrogante, prepotência, altivez. É isso que ele tem ensinado para o mundo, infelizmente também para a igreja. Mas você não ceda. Hoje você está aqui hoje. E o Senhor hoje fala contigo. Não ceda. Não ceda a isso, meus irmãos. Não se sucumba a isso. Não ceda aquilo que ele tem ensinado para o mundo. Permaneça, irmãos, com a tua simplicidade, com a tua humildade. Irmãos, você só tem a ganhar se você conservar a humildade no teu coração. Você só tem a ganhar com o Senhor, irmãos. Então, irmãos, muitas vezes você é humilhado. Muitas vezes você ali está debaixo de uma situação difícil, mas permaneça, porque o Senhor é quem vai te exaltar. Louvado seja o Senhor, irmãos. Busque sempre a humildade e você não só alegrará o coração do Senhor, mas também você será exaltado por Ele. Glórias ao Senhor. Olha só que Mateus 23, 11 e 12. É a palavra quem está dizendo. Mateus 23, 11 e 12. Mas o maior de vós há de ser o vosso servo. Jesus está dizendo isso aqui desde o começo, irmãos, através do lava-pés, através dos versículos, mas aí continua dizendo o que vai acontecer se você conservar isso dentro de você. O que vai acontecer com você se você continuar dizendo que é menor do que o outro, que você se considera sempre o menor, sempre o mais pequeno. Olha só o que vai acontecer o 12. Qualquer pois que a si mesmo se exaltar, primeiro, o que vai acontecer com aquele que se exalta, né? E aí, aquele que a mesmo se exaltar será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Louvado seja o Senhor. Então, meus irmãos, olha só a palavra do Senhor falando comigo e com você. Que venhamos conservar a humildade em nossos corações. Para que nós possamos, então, ser exaltados por Ele. Não pelo homem, mas é por Ele que nós vamos ser. Se nós tão somente conservarmos dentro de nós a humildade. Claro e objetivo, irmãos. É simples e poderosa a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Louvado seja o Senhor.